começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre uma importante questão que ainda gera muita dúvida em grande parte da população: o parto humanizado. Para falar sobre o assunto, trouxemos a médica ginecologista e obstetra há mais de 12 anos, Flávia Maciel, apoiadora da humanização do nascimento e que descobriu na maternidade a oportunidade de se expandir como pessoa e profissional. Mas antes dessa conversa, a nossa equipe foi às ruas e perguntou se as pessoas sabem o que é o parto humanizado. Vamos ver o que elas responderam. Você sabe o que é parto humanizado? Como é que é? Parto como? Eu acho que eu sei. É quando a mulher ela opta por fazer parto normal, necessariamente na casa dela, talvez numa banheira. Não. Mais ou menos, né? Aquele parto que é acompanhado, que é o natural, dentro da banheira, ou o médico acompanhando, mais ou menos isso? Pelo que eu vejo na televisão, a pessoa ter parto normal, num hospital, com o médico, obstetra, a família, o marido, sei lá o quê. É aquele que não tem nenhuma anestesia, né? Que é numa banheira. Não sei, não tenho a mínima ideia do que seja. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Dentre todas as opiniões que a gente acabou de assistir, tem alguma correta? Na verdade, não. As pessoas confundem parto humanizado com parto necessariamente natural, ou na banheira, ou acompanhado por doulas, mas o conceito da humanização do parto, ele tem como premissa básica o protagonismo da mulher. Isso quer dizer que no parto humanizado, a mulher ela é a chave da assistência, ela é a pessoa principal do foco da assistência e é ela que decide em relação ao seu parto. Então, no parto humanizado, ele pode ser um parto natural, sim, mas pode ser um parto com anestesia, desde que ela queira tomar essa anestesia. Pode até mesmo ser uma cesariana, né? Se essa cesariana for necessária ou desejada. Então, quando a gente fala em parto humanizado, a gente fala num parto onde a assistência é centrada na mulher. E por mais que isso pareça óbvio, hoje a nossa assistência obstétrica ela não é centrada na mulher, ela é centrada na tecnologia, ela é centrada nos procedimentos médicos, ela é centrada nas rotinas hospitalares. Então vem esse movimento de dar a oportunidade da mulher resgatar o seu parto, que vai ser diferente para cada mulher, e ter a oportunidade de vivenciar o parto da forma que ela queira. E, além da banheira, quais outras formas de auxílio pode-se ter na hora do parto? Na verdade, a banheira é utilizada como um método de alívio de dor. Então, a água quente é um excelente método de alívio de dor. Outros métodos são utilizados, a água quente corrente, como, por exemplo, no chuveiro, massagem, técnicas de aromaterapia, acupuntura, homeopatia, mobilização da bacia, que são exercícios, posturas que a mulher adota no trabalho de parto, que vão facilitar o processo, tornando mais confortável, menos doloroso. Então é importante que a mulher tenha acesso a esses métodos não farmacológicos de alívio de dor, mas para um grupo de mulheres onde a dor vai ser de fato limitante, que ela também tenha acesso à analgesia farmacológica, que é a famosa anestesia para o parto normal. E através do vídeo a gente pôde ver que ainda falta muita informação sobre o assunto, inclusive pelas próprias mães. Essa falta de conhecimento, ela pode trazer algum risco para a mãe ou para o bebê na hora do parto? Sim, vide as estatísticas de cesariana no nosso país. O Brasil perdeu o posto, né, de campeão de cesarianas no mundo inteiro neste ano, mas até ano passado o Brasil era o país onde se mais fazia cesariana no mundo todo. Sendo que as taxas recomendadas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é que as cesarianas não ultrapassem 15% dos nascimentos. E aqui no Brasil a gente tem 56% dos nascimentos por cesariana. Isso quer dizer que grande parte dessas cesarianas, elas não têm indicação médica real. E muitas mulheres optam pela cesariana por desinformação, por medo do parto normal, por não encontrarem uma assistência que seja adequada, respeitosa, não violenta, e acaba a cesariana sendo uma rota de fuga para essa assistência que ela não deseja, né? E também por conta do nosso sistema obstétrico atual, onde o médico que atende, por exemplo, o plano de saúde, ele é muito mal remunerado, ele não tem um treinamento adequado para o parto normal, e ele acaba fazendo a cesariana como prática. Quando a mulher não entende, por exemplo, esse contexto obstétrico, ela cai
cai numa cesariana com uma facilidade muito maior, porque ela não tem a oportunidade de buscar alternativas, de se informar sobre o processo, de se preparar para vivenciar a experiência do parto. Doutora, e como uma mulher se prepara para o parto humanizado? Bom, a primeira preparação para o parto eu acho que é a informação. A pílula anti-medo do parto é a informação. E a gente tem várias formas dessa mulher ter acesso à informação. Hoje, com o avanço da internet, das redes sociais, há inúmeros sites, blogs, grupos nas redes sociais onde a mulher pode buscar informação sobre parto. Ela pode buscar informação sobre parto em grupos presenciais, no posto de saúde, no hospital onde ela vai dar à luz, em associações, comunidades de mulheres que se unem para debater sobre o assunto. A outra preparação, além da informação, é a preparação da mente e do corpo. Então, durante a gestação, infelizmente, o nosso pré-natal no Brasil ele é muito técnico. As mulheres vão na consulta, são examinadas, em 5, 10 minutos os exames são checados, pedidos e ela vai embora. E ela não recebe informação, ela não tem a oportunidade de se preparar do ponto de vista corporal e também espiritual, mental, porque o parto é um evento complexo, que envolve tanto um mecanismo corporal, quanto também emoções. Então, é muito importante que ela tenha a oportunidade de se preparar. Esses grupos de informação, eles também podem ser grupos de preparação corporal e mental para o parto. Sobre o plano de parto, como ele pode ajudar a mulher, o que ele é e como ele pode ajudar a mulher na hora do parto? Sim, o plano de parto é um documento onde a mulher ela especifica os seus desejos em cada fase do trabalho de parto. Então, quando a mulher redige um plano de parto, ela vai precisar conhecer o processo. Então, aí a gente já tem um instrumento importante de informação, porque para ela escrever esse plano de parto, ela vai precisar entender como que o parto funciona, quais são as suas etapas, quais são as intervenções que são feitas rotineiras nos hospitais, se ela deseja isso ou não. E à medida que ela vai redigindo esse plano de parto, ela vai entrando dentro desse processo. Esse plano de parto, idealmente, ele deve ser apresentado à equipe que vai assistir essa mulher. Então, se ela tem um médico, uma enfermeira obstétrica particular, ela discute esse plano de parto com esses profissionais, ou se ela vai dar à luz num sistema de plantão ou pelo SUS, ela discute com a equipe do hospital. É muito importante que ela leve todas essas questões para essa assistência, os profissionais que vão prestar assistência, para que eles possam, então, pactuar com ela. Quando ela vai dar à luz num plantão, onde ela não tem uma relação médico-paciente que já é bem determinada, porque é uma pessoa que não a conhece, o plano de parto é um instrumento maravilhoso do profissional conhecer essa mulher. Ao ler o plano de parto, esse profissional pode entender, então, quais são as suas preferências, as suas vontades e os seus desejos. Claro, sempre entendendo que o parto é um evento imprevisível, que ele pode tomar diferentes rumos. Então, a gente tem um plano A, que é quando o parto ocorre tudo tranquilamente, ele flui sem nenhuma intercorrência, e a gente tem que estar sempre pronta a lidar com as possíveis mudanças de plano. Doutora, e o parto humanizado não precisa necessariamente acontecer no hospital, ele pode acontecer em casa, e existe algum risco nessa prática? Então, o parto domiciliar no Brasil ainda é uma prática muito pouco utilizada, apesar de ser bastante comum em países europeus, por exemplo, na Inglaterra, na Holanda, a gente tem taxas de 20% de partos domiciliares assistidos. É diferente daquele parto domiciliar que acontece sem uma assistência técnica adequada, como a gente vê, por exemplo, nas nossas regiões mais remotas do Brasil, que não é o adequado. Quando que uma mulher é elegível para o parto domiciliar? Quando ela tem uma gestação de baixo risco, ou seja, não existe nenhuma condição médica que possa agravar a sua situação, e quando o parto flui de uma forma muito tranquila. Então, quando a gente programa um parto domiciliar planejado, a gente sabe como o parto vai começar. Ele começa no domicílio, mas pode ser necessária uma transferência para o hospital. Então, tudo isso tem que ser conversado com a gestante, porque ela pode precisar de alguma intervenção, algum recurso médico que só pode ser utilizado dentro dos hospitais. E aí, nesse caso, ela é transferida e o parto pode terminar dentro do hospital, num parto normal ou numa cesariana que seja bem indicada. Quem são os profissionais envolvidos e como é a aceitação por parte deles na questão da humanização?
Hoje a gente tem uma luta de descentralizar a assistência obstétrica de baixo risco da figura do médico obstetra. O médico obstetra, ele é treinado para tratar patologias e a grande maioria das gestantes se enquadra num grupo de gestantes saudáveis. Nessa situação do risco habitual, o profissional mais adequado para assistência obstétrica seria a enfermeira obstétrica ou a parteira moderna, que a gente chama, ou nos países europeus a gente chama de midwife. Essa parteira, ela seria a primeira linha de frente, né, da assistência obstétrica no risco habitual, e o médico ele seria acionado numa complicação de uma mulher que tem baixo risco, mas tem uma complicação na sua gestação ou no parto, ou naquelas gestantes que já são sabidamente de alto risco. Além da enfermeira obstétrica e do obstetra, a gente teria a doula. A doula é uma profissional não técnica que dá suporte emocional e físico para essa mulher em trabalho de parto. Então é aquela mulher que vai auxiliar durante a gestação nas escolhas e vai ajudar durante o trabalho de parto, com respiração, técnicas de alívio de dor e suporte emocional. Vamos agora para o depoimento de uma mãe que passou pela experiência do parto humanizado. Há 1 ano e meio atrás eu passei por um parto humanizado. Foi um tempo difícil, porque não é fácil passar por um parto normal, mas o pós dele é muito bom, né? Até para a criança. A criança nasce mais saudável, né, que os médicos falam. Então, eu aconselharia, com certeza. Como vimos nesse VT, a mãe disse que o pós-parto é bem melhor. Como é a recuperação da gestante após o parto humanizado? Na verdade, o parto normal, ele realmente tem uma recuperação muito melhor do que uma cesariana, que é uma cirurgia, onde se corta 7 camadas de pele, exige todo um processo de recuperação que é muito mais demorado, longo e mais passível de complicação do que um parto normal. Então, as mulheres focam muito nessa questão de que o parto normal é ótimo por causa da recuperação. De fato é, mas há inúmeras outras vantagens do parto normal em relação à cesariana, além da recuperação no pós-parto. Doutora, se ouve muito falar na palavra ocitocina, mais conhecida como hormônio do amor, qual que é a sua importância no parto humanizado? A ocitocina é o hormônio principal do trabalho de parto. É ele que leva as contrações do útero. E além desses efeitos mecânicos que são pronunciados no trabalho de parto, o que faz de fato o trabalho de parto acontecer, ele tem uma ação cerebral muito pronunciada. Então, a ocitocina encharca o cérebro da mãe, passa pelo cordão umbilical para o bebê, e essa ocitocina é o hormônio responsável pela vinculação afetiva entre a mãe e o bebê. Então, quando o bebê nasce após um processo natural de um parto que não houve intervenções, e essa mãe e esse bebê estão encharcados da ocitocina, essa vinculação afetiva ela acontece de uma forma muito mais instintiva, biológica. Então, o vínculo é facilitado. E isso tem uma repercussão, por exemplo, na redução das taxas de depressão pós-parto, num aumento nas taxas do aleitamento materno, de uma satisfação da experiência do parto muito maior. E há estudos mostrando, inclusive, que vários problemas de cognição, agressividade, crianças com déficit de atenção, autismo e outros problemas comportamentais podem estar relacionados com a não exposição à ocitocina naquela fase primordial da vida do indivíduo, que é o nascimento. Doutora, para encerrar a nossa entrevista, você poderia deixar um recado para as futuras mamães que pensam em passar por esse momento? Sim, eu gostaria primeiro de dizer que a experiência do parto é uma experiência maravilhosa, é uma experiência biológica, natural, fisiológica, ela faz parte da nossa natureza, da nossa ancestralidade, está no DNA da mulher, né? O processo de gestar, parir e nutrir um bebê. Então, que as mulheres não tenham medo de viver essa experiência, que elas busquem apoio, busquem uma boa equipe onde elas possam confiar, se sentir seguras para o momento do parto e que no momento, na hora H, né, na hora do trabalho de parto, que elas possam se entregar. A chave para um bom parto é a aceitação do processo e a entrega. E no final vocês vão receber um prêmio maravilhoso, que é um bebê saudável no colo de vocês. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada, doutora. A gente espera que essa questão do parto humanizado tenha ficado clara para as mamães, né, e que elas possam passar por esse momento. O TVT fica por aqui, semana que vem tem mais. Até lá!